Fala, torcedores! Sejam bem-vindos ao canal Futcena. Eu sou o Bruno e no vídeo de hoje nós não vamos falar sobre um confronto específico. E eu sou o Theo e nós vamos falar de um país inteiro. Exatamente. Hoje nós vamos falar sobre o país Itália, uma das maiores potências do futebol, que foi caindo e chegou onde está atualmente. A queda de um gigante. E antes de a gente entender esse tombo, precisamos saber o tamanho que a Itália já teve. Então, torcedores, a Itália é tetracampeã mundial. Ganhou a Copa do Mundo nos anos de 1934, 1938, 1982 e 2006. 4 vezes campeã. Só o Brasil que tem mais. Isso, o Brasil tem 5 e a Alemanha e a Itália têm 4 Copas do Mundo. São as 3 maiores potências da Copa do Mundo. A Itália sempre foi fortíssima. E a Itália não era só seleção, não. Os times italianos eram fortíssimos nos campeonatos europeus. Inclusive a Série A, o campeonato italiano principal, era o mais forte da Europa nos anos 80 e 90. A melhor do mundo. Melhor do mundo. Vários craques jogaram lá. Que nem o Maradona jogou no Napoli, o Rudi Gullit e o Van Basten jogaram no Milan e Michel Platini jogou lá na Juventus. Todos os craques queriam jogar lá. Nossa, que time de craques. Os clubes italianos ganhavam Champions quase todo ano. Inter de Milão, Juventus e o Milan dominavam a Europa. Tá, mas o que aconteceu? Tudo começou a desmoronar por uma série de problemas. E vamos contar cada um deles aqui para vocês. Theo, era uma corrupção enorme que descobriram que vários times grandes, como a Juventus, Milan, Fiorentina e Lazio, estavam escolhendo os árbitros para apitarem os seus jogos. Os times escolhiam quem ia apitar? Isso mesmo, Theo. Eles escolhiam. Inclusive foram gravados telefonemas do presidente da Juventus conversando com a Federação Italiana para escolher os árbitros favoráveis ao seu time. Nossa, isso é trapaça. Trapaça grave, e a Juventus teve uma punição severa. A Juventus foi rebaixada para a segunda divisão italiana e perdeu seus títulos de 2005 e 2006. Rebaixada? A Juventus foi para a segunda divisão? Foi, e os jogadores Buffon e Del Piero, que já eram ídolos na Juventus, permaneceram no clube mesmo após a segunda divisão. Nossa, que lealdade dos jogadores. Realmente, foi bonito isso. Mas o estrago no futebol italiano foi muito grande. Afinal, ninguém ia querer investir numa liga dessa com um tamanho de escândalo. Vixe, o dinheiro foi embora. Além desse escândalo, tinha outro problema: os estádios. Os estádios? Sim, os estádios dos clubes italianos eram muito velhos. Enquanto os estádios dos times da Premier League, que é a liga inglesa, eles sempre foram reformados, novas arenas, mais conforto, enquanto os dos times italianos pararam no tempo. Estádios velhos não atraem torcedores. Com menos torcedores no estádio, menos dinheiro. Menos dinheiro, clube fraco. Ciclo ruim. É um ciclo vicioso. E ainda que em 2008 veio uma crise econômica que afetou o mundo inteiro, mas principalmente o futebol italiano, porque já estava fragilizado. Vixe, veio na hora errada. No pior momento, os times italianos tiveram que vender os seus melhores jogadores para poderem sobreviver. Inclusive, outras ligas ficaram muito ricas, principalmente a liga inglesa. A Premier League foi na frente. Por que a seleção italiana não investe nos próprios jovens do país? Boa pergunta, Theo. Mas isso ocorre porque os times italianos, atualmente, preferem investir em jogadores estrangeiros do que nas suas próprias jovens promessas. Preferem trazer de fora? Exatamente, preferem. Quase 70% dos jogadores que atuam na Série A são estrangeiros. Isso quer dizer que não sobra nem espaço para os jovens italianos se desenvolverem. Os jovens não jogam nem na Itália? Quase nada. E quem sente é a seleção.
porque não tem uma geração nova, uma geração cheia de craques. Nossa, antigamente tinha Buffon, Baggio, Totti. Antigamente era uma geração de craques atrás da outra. E hoje só sobrou um jogador praticamente que é de nível mundial, que se destaca lá fora, que é o Gianluigi Donnarumma, o goleiro do Manchester City. Caramba, só um. E aí chegamos na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. E a Itália chegava lá como atual campeã e saiu na fase de grupos. Campeã do mundo caindo nas fases de grupos. Empatou com o Paraguai, empatou com a Nova Zelândia e perdeu para a Eslováquia. Saiu cedo. Nossa, que vexame. E aí na próxima Copa de 2014, aqui no Brasil, foi a mesma coisa. Ganhou da Inglaterra, mas perdeu para a Costa Rica e perdeu para o Uruguai. Fora cedo de novo. 2 Copas seguidas caindo no início. E aí veio o maior vexame. Na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, nem conseguiu se classificar. Nem foi? Não foi. Perdeu para a Suécia na repescagem. E Buffon, um dos maiores goleiros da história, saía do campo em lágrimas. Afinal, foi a despedida dele pela seleção italiana. Nossa, que cena triste. E depois disso, Roberto Mancini assumiu a Itália e em 2021 ganhou a Eurocopa. Aí melhorou. Foi ilusão. Mesmo após terem ganhado o título da Eurocopa de 2021, em 2022, de novo, novamente, não se classificaram para a Copa do Mundo. Perderam na repescagem para a Macedônia do Norte, um país pequenininho que quase ninguém conhecia o futebol. Nossa, isso daí é uma humilhação para um país de tetracampeão. E na Copa de 2026, a que está sendo agora, que está sendo lá nos Estados Unidos, Canadá e México, mais uma vez a Itália não se classificou e perdeu na repescagem para a Bósnia e Herzegovina nos pênaltis. Inclusive, eu assisti esse jogo e eu queria muito que a Itália ganhasse. Mas dentro do campo, quem ficou decepcionado foi Gattuso, o técnico da seleção italiana, que foi campeão com a Itália em 2006. E os clubes italianos também estão sofrendo. A última Champions League de um clube italiano foi em 2010. Há mais de 15 anos. Foi a Inter de Milão com o técnico José Mourinho, aquele famoso técnico português. E desde então, nada. A Inter de Milão chegou em 2 finais, perdeu as 2. A Juventus até chegou em algumas finais e perdeu também. E os outros clubes, nem chegaram. E o Milan? Aconteceu uma coisa que não acontecia há quase 35 anos. Juventus e Milan não se classificaram ao mesmo tempo para a Champions League. Os 2 gigantes não se classificaram. Desde 1992, quando a Champions League virou realmente Champions League, não tinha uma vez que um dos dois não se classificasse. Em 2026, nenhum se classificou. Isso é um símbolo que o futebol italiano foi caindo. E o time que substituiu esses gigantes foi o Como, um pequeno time da Itália que há 10 anos jogava divisões amadoras. Inclusive, eles têm um jogador, uma jovem promessa aí, que é o Nico Paz. Inclusive, não é italiano, é argentino. Como? O Como foi pra Champions? Sim, Theo, o Como se classificou, comandado pelo ex-jogador espanhol Cesc Fábricas. E uma grande história ao Como e uma grande decepção ao Milan e à Juventus. Tem como a Itália voltar a ser forte? Bom, tem, mas vai demorar um tempo, principalmente porque vai ter que reorganizar várias coisas, principalmente investir mais nas jovens promessas do país. Como o Brasil faz na base daqui. Exatamente. O Brasil sempre teve uma renovação de jogadores da base incrível, e a Itália precisa aprender a fazer isso de novo. E os estádios? Os times já estão tentando modernizar seus estádios. A Juventus já tem o seu próprio estádio moderno. A Inter de Milão e o Milan estão planejando fazer os seus novos estádios. Demora muito para reconstruir. Olha, sabe o Roberto Baggio, aquele craque dos anos 90 italiano? Quando ele era o diretor da Federação Italiana em 2011, ele até propôs uma proposta de renovação, mas ninguém ouviu ele. Não ouviram o Baggio? Ignoraram ele. Depois disso, Baggio saiu do cargo frustrado. Quem sabe, se não tivessem ouvido ele, não tinha dado certo para a Itália. O futebol é ingrato às vezes, né? A Itália tem história, infraestrutura, tradição, tem tudo o que precisa para a reconstrução.
Só falta planejamento e vontade. Então, torcedores, essa foi a história completa da decadência do futebol italiano. De uma seleção temível nos anos 80 e 90, que não participa de 3 edições de Copa consecutiva. Inclusive, os times italianos também não ganham Champions League há mais de 15 anos. Calciopoli, Estádio Velhos, jovens sumindo. E é isso mesmo, Calciopoli, estádios velhos, jovens sem espaço e dinheiro sumindo. Tudo junto ao mesmo tempo. O futebol não perdoa quem fica parado. Não perdoa mesmo. E a história não acabou, a história não acaba no futebol. E você aí, você acha que a Itália ainda pode voltar a ser uma potência? Deixa sua opinião aí embaixo. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e apertar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Valeu, torcedores! Até o próximo vídeo!